Bom, como se já não bastasse aí a concordância dos verbos impessoais na questão 5, agora você tem concordância nominal na questão 6, né? Bem mais simples, bem mais rápido. Agora veja, aquela concordância que estudamos nos verbos impessoais tem que ser bem enfatizada, hein? Isso é muito comum em várias provas de concurso, muitas bancas examinadoras explorando à vontade aí essa história dos verbos impessoais, então se ligue nisso. Assim como o verbo haver, no sentido de ofera, né? A gente falou haver no sentido de existir, você já viu? Mas haver, sinônimo de ofera. Ofera, ocorrer, fazer, existir, realizar-se, acontecer. Quando você tem haver sinônimo de ofera, aí claro, você tem sempre como verbo impessoal. Seja ele o verbo sozinho, esteja sozinho no caso, trocando por um desses verbos, ou então acompanhado de outro verbo, se ele for o verbo principal da locução. Tá? Ele deve haver, pode haver, vai haver, há de haver. Ele transmite a impessoalidade para o auxiliar. Lembra? Ele transforma o auxiliar, o verbo vizinho atrás dele, sempre no singular. Se liga aí, certo? Questão de número 6, a questão de concordância nominal. Beleza, fácil demais. Veja aí. Olha só. A concordância nominal está corretamente estabelecida em... Gente, na concordância nominal ele coloca aí. Perdi muito tempo comprando aquelas blusas verde garrafas. O que você acha? Ele quer o corretamente estabelecido. Plural das palavras compostas. Plural dos compostos. Como é que funciona isso? Substantivo e adjetivo. Vamos para a dica aí? Afinal de contas, Sesgran Rio, dicas e questões. Vamos para a dica, olha só. Plural de palavras compostas. Substantivos, sobretudo. Substantivos conjugados aí, né? Imagine palavras compostas de dois elementos. Compostas por dois elementos, tanto faz, tá? Sempre se ligue. Se os dois elementos, se um deles, ou qualquer um deles, for san, pertencer ao grupo san, S-A-N, de nariz. Olha só, san, substantivo, adjetivo, numeral. Sempre que a palavra composta for san, pertencer a san, substantivo, adjetivo, numeral, todos os termos, todos, variam. San, variam. Todos variam. Se forem o quê? Vai. Se for o quê? San. Se for o quê? San. Todos eles variam. Substantivo, adjetivo, numeral. San. Como assim? Entendi não. Veja. Se eu disser, por exemplo, amor perfeito. Amor é o primeiro termo, substantivo. Perfeito é o segundo. Você tem adjetivo. Substantivo e adjetivo. Substantivo é san. Adjetivo também faz parte do grupo san. Está dentro desse grupo de palavras. San varia. Então, o plural de amor perfeito. Amores perfeitos. Percebeu? Amores perfeitos. Gentil homem. Gentil é adjetivo. Homem substantivo. Ambos pertencem ao grupo san. Ambos pertencem a san, os dois variam. Gentis homens. Da mesma forma, beija-flor. Aí você diz, espera aí. Beija-flor. Beija é verbo. A palavra verbo não pertence ao grupo san. Se a palavra verbo não pertence ao grupo san, então não vai ao plural. Beija-flor. Flor é san. Se flor faz parte do grupo san, vai ao plural normalmente. Qual é o plural de beija-flor? Beija-flores. É fácil. San. Substantivo, adjetivo, numeral. Todos eles variam. Variam. Gênero e número. Então, nesse caso aí, estamos falando de plural, no caso aí dos compostos. Sobretudo no número, né? No plural aí. Tá certo? Então, se eu disser, por exemplo, pisa mansinho. O pisa mansinho. Pisa, verbo pisar. Não é san, não varia. Mansinho é o modo ou a maneira como eu piso. É advérbio, também não varia. Tá, e essas palavras, por exemplo, em que os dois termos não podem ser pluralizados. Como é que fica? Pessoal, os pisa mansinho. Eu tenho que colocar o artigo da frente da palavra no plural. Eu tenho que mexer no artigo. Isso aí para palavras compostas formadas por san. Substantivo, adjetivo, numeral. Legal? Isso aí em relação a substantivos, compostos e tal, plural dos nomes compostos. Certo? Segunda-feira. Qual é o plural de segunda-feira? Segunda é numeral, é san. Feira é substantivo. Substantivo também faz parte do grupo san. Substantivo, adjetivo, não importa. Se os dois pertencem ao grupo san, os dois vão ao plural. Então, plural, segundas-feiras, quintas-feiras, quartas-feiras. Então, cuidado para não errar o plural de dia da semana, por favor. Certo? Beleza? E no caso dos adjetivos, que trata da questão aí? A questão trouxe um adjetivo composto. Coloca aí blusas verde garrafas. Pessoal, posso apelar de novo? Posso ou não posso apelar? Hã? Claro, né? Vamos lá, está aqui para isso? Olha só. O adjetivo composto, a regra dos adjetivos compostos,
Funciona simplesmente assim. Apenas o último elemento varia em gênero e número. Adjetivos compostos só mexe no último. Somente o último elemento varia. Então, por exemplo, não diga mais cabelos castanhos claros, olhos castanhos escuros, azuis esverdeados. Esqueça esse negócio. Essas formas plurais são equivocadas. Entenda. Regra geral dos adjetivos compostos, acabamos de falar. Somente o último elemento varia em gênero e número. Somente o último. Se você sabe que apenas o último elemento sofrerá variação em gênero e número, aí fica fácil. Então, ó, se eu disser, por exemplo, cabelos, vai, castanho claro, como é que fica? Cabelos castanho claros. Entendeu agora? Claro é adjetivo. O último elemento varia, porque ele é adjetivo. Regra geral, somente o último elemento varia em gênero e número. Ele é o último elemento, é um adjetivo. Cabelos castanho claros. Olhos castanho escuros. Não diga castanhos escuros. Está errado, gente. Do ponto de vista normativo, está errado. Então você tem olhos castanhos escuros, errado. Olhos castanho escuros. Olhos azul esverdeados. E não azuis esverdeados. Como a turma faz. Impressionante. Certo? Então, regra geral do adjetivo composto. Apenas o último varia. Só que, em se tratando de cor, existe uma particularidade bem interessante. Em se tratando de cores, por exemplo, você tem algumas que são invariáveis. Azul marinho, azul celeste. As cores formadas pela expressão cor de, né? Cor de rosa, cor de laranja, cor disso, cor daquilo. Essas expressões, essas cores aí são todas invariáveis, tá? Então, se eu disser cor de rosa, blusas, cor de rosa, invariável. Se ligue nisso. Blusa, rosa, blusas, cor de rosa, e não cores de rosas. Tá certo? Então as expressões cor de, da cor de, na cor de, são todas invariáveis. É importante que você note essa opção de plural aí, para que você não saia confundindo essas coisas. Né? Azul marinho, azul celeste são invariáveis. Cor de, na cor de, sempre invariáveis também, na mesma opção de plural. E você tem ainda a expressão rosa-choque, por exemplo, que é invariável. Furta-cor, o pessoal diz furta-cores. Né? Cuidado aí, às vezes as gramáticas divergem muito nessa história furta-cor aí. Mas você tem que se ligar. Rosa-choque, nada de plural. Tá? Assim como a própria palavra rosa. A palavra rosa, o substantivo rosa, utilizado como cor, todo e qualquer substantivo usado por empréstimo para funcionar como cor, ele não pode variar. Lembra-se disso? Não? Vou dar alguns exemplos. Camisa verde. O plural, camisas verdes. Nenhum problema, você está certo. Camisas verdes. Agora, se eu disser, por exemplo, camisa rosa, qual é o plural de camisa rosa? Diga aí, você. Vá? Camisa rosa, qual é o plural? Camisas rosa. Não varia. Que história é essa que não é esse negócio? Camisas rosa. A palavra rosa é um substantivo utilizado por empréstimo. Ele é utilizado como cor. Qualquer substantivo usado como cor, pegado por empréstimo, é invariável. Camisas rosa. Por que isso? Da cor da rosa. Da cor que a rosa tem. Tomado por empréstimo. Blusa vinho. Quando eu digo blusa vinho, plural, blusas vinho. Mas por que blusas vinho? Blusas da cor do vinho. A palavra vinho aí foi tomada por empréstimo para representar a cor. Entendeu aí? Blusa da cor do vinho, da cor que o vinho tem. Então, nesse contexto aí, essas palavras emprestadas, substantivos emprestados que funcionam como cor, que são usados na combinação para cores e tal, como representação de cor, todos invariáveis. Essas palavras nunca vão ao plural. Certo? Então, regra geral do adjetivo composto, somente o último elemento varia. Se esse último elemento for adjetivo, nenhum problema, varia mesmo. Se o último elemento for substantivo, singular, ele mantém no plural a mesma formatação aí do singular. Sim, Marcelo, vê, você falou que rosa não é cor. Não é. Você falou que vinho também não é cor. É, também não é. Cinza, também não. Calças cinza. Acredita nisso? Pois é. Calças cinza. Mas por que isso? Calças da cor da cinza. Da cor que a cinza tem, do carvão da cinza, percebeu?
Então, calças cinza. Você tem o mesmo rosa, laranja, cinza, creme, né, musgo. Então, quando você perceber que esses substantivos são usados por empréstimo como cor, são todos invariáveis. Marcelo, rosa não é cor, laranja não é cor, cinza não é cor, vinho não é cor. Pera aí, o que é cor então? Que história é essa de cor aí? Verde é cor, azul é cor, amarelo é cor. É só se ligar nisso, né? Camisas amarelas, camisas verdes, calças azuis. Nenhum problema, é um plural normal. Certo? Se ligou nisso? Então, ó, adjetivos compostos é uma coisa, substantivos compostos, outra. Fechado? Beleza? Qual é o sapato? Vamos ver se você entendeu mesmo. Qual é a cor de. Qual é o plural? Qual é a cor? Qual é o plural de sapato marrom café? Diga aí. Sapato marrom café, plural. Sapatos marrom café. Não vai ao plural. Cuidado para não errar o plural, né? Marrons caféses. Eita, esse fede, viu? Caféses não dá, de jeito nenhum. Então veja, marrom, café, sapatos, que é substantivo normal, marrom, porque você nunca mexe no primeiro. Primeiro elemento, nunca mexe. Marrom, café. O segundo elemento, café, é substantivo. É substantivo, o café, usado como cor, emprestado. Café não é cor legítima, é substantivo usado como cor. Então, café é invariável. Beleza? Vamos lá. Blusa amarelo dourada. Qual plural? Aí, você. Blusa amarelo dourada, plural. Blusas amarelo, não mexe no primeiro, não pode mexer. Amarelo douradas. Dourado, gente, é adjetivo, é qualidade. Somente o último elemento varia em gênero e número. Vamos lá. Livro amarelo palha. Bora. Livro amarelo palha, plural. Livros amarelo, não mexe, palha. Cuidado com esse chiado aí, rapaz. Palhas, cafés. Não. Não mexe, palha. Você não pega palha, não é substantivo? É substantivo. Se palha é substantivo, não varia. Substantivo não varia, gente. Substantivo emprestado, usado como cor. Camisa verde e amarela. Vá, você. Camisa verde e amarela. Camisas verde amarelas. Exatamente. Amarela é cor. Percebeu? É adjetivo. Então, adjetivos compostos. Quando somente o último elemento varia, sobretudo se ele for adjetivo. Se for substantivo, não varia não. Substantivo tomado por empréstimo, já falamos. Substantivo tomado por empréstimo, aí você já sabe. Não pode variar. Vamos dar uma olhada na questão? Vamos voltar para ela aí. Acompanhe. Foi o que ele fez aqui. Tá? Perder muito tempo comprando aquelas blusas verde, garrafas. Primeira cor, não mexe. Na primeira cor, não. Segundo, garrafa. Pessoal, garrafa é substantivo. É substantivo tomado por empréstimo. Substantivo emprestado não varia. Então a forma correta seria blusas verde garrafa. Mesmo que a palavra blusa esteja no plural. Certo? Blusas verde garrafa. Vamos lá. Agora se eu dissesse blusas verde abacate. Blusa verde abacate. Qual seria o plural? Blusas verde, porque não mexe no primeiro, abacate. É substantivo usado como cor, não varia. Agora, blusa verde clara, note que claro agora é adjetivo. O plural seria blusas verde claras. Percebeu? Se o segundo elemento for adjetivo, é que pode variar. Se for substantivo, não. Então aqui, letra A está falsa. Vamos lá. Letra B. As milhares de fãs aguardavam ansiosamente a chegada do artista. Pessoal, as milhares de fãs. Bom, nenhum problema. Plural de fã, fãs. Concordância nominal. As milhares de fãs aguardavam ansiosamente a chegada do artista. Bom, até aí tudo jóia. Nenhum stress, nenhum problema aí, né? Agora tá, mas as milhares de fãs aguardavam ansiosamente a chegada do artista. Ele quer saber a concordância nominal corretamente estabelecida. E aí, gente? E aí? Qual é a concordância nominal aqui? Aqui só tem concordância verbal, né? As milhares de fãs. Aí o cara faz os milhares de fãs, né? As milhares de fãs. Eu poderia colocar, claro, os milhares, né? O fã. Ela é uma fã, ele é um fã. Os milhares. Aos milhares, né? Elas chegavam aos milhares. Eu não posso dizer as milhares de fãs, né? Os milhares de fãs aguardavam ansiosamente a chegada do artista. Os milhares de fãs. Ok.
Comenta-se as milhares... comenta-se como certo... Comenta-se como certo a presença? Pessoal, comenta-se como certa a presença. Não é isso? Comenta-se como certa a presença dele no Congresso. Olha só, então você tem como certa a presença. A presença tem aqui um elemento determinante. É esse elemento determinante que, de uma forma ou de outra, aí, legitima a palavra certa. Tá? As mulheres por si só, não. As mulheres por si sós, não é? As mulheres por si sós são indecisas nas escolhas. Ok, indecisas. As mulheres. Letra D também. As mulheres por si sós está um erro aqui. Um assunto desses não deve ser discutido em público. Ok. Um assunto desses, pode ser, nenhum problema aqui. Não deve ser discutido em público. Marcelo, mas aqui, ó, eu não posso dizer um assunto desse. Não, um assunto desses também pode, certo? Nenhum problema. Um assunto desses. Um assunto desse, e agora? Como é que fica aí? Não deve ser discutido. O assunto discutido. Um assunto desses, e agora? Os milhares de fãs, aí vem aquela velha polêmica da Fundação Cis Gran Rio, né? As milhares de fãs aguardavam, bom, geralmente quando se fala em fã, o fã, a fã, tá. Os milhares, aqui eu tenho um quantitativo, os milhares, aí fica aquela velha história. Um assunto desses seria a forma até mais apropriada, né? Pelo menos em relação a isso. Um assunto desse, aí o cara, um assunto como esse, um assunto desses fica meio esquisito aí, né? Vamos aí, o nosso tempo já esgotou, já estava se empolgando aqui. Próxima aula a gente retoma o comentário dessa questão aí para dar uma aprofundada nesse negócio. Até lá.